Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele e vamos para mais uma aula de filosofia. Agora, o assunto é sobre Platão. Platão ele foi discípulo de Sócrates, foi mestre de Aristóteles, que nós vamos aprender na próxima aula. Ele trouxe várias ideias, eu vou elencar 4 principais. A primeira é sobre o dualismo. Eu não sei se vocês se lembram na aula de Heráclito, que eu falei que Heráclito também era dualista e que ele sempre trazia essa luta dos opostos, né? O bem versus o mal, a saúde versus a doença. Platão ele retoma com essa ideia de Heráclito, sendo que ele traz o mundo sensível versus o mundo das ideias. O mundo sensível é a nossa realidade, é o que os nossos sentidos eles podem detectar, né? E o mundo das ideias, ele é mais ligado ao nosso pensamento, onde tudo é abstrato, é imutável, mas é tudo muito perfeito. Para a gente entender melhor essa tese dele, bora trazer para nossa realidade. Quando você conhece o seu crush no Instagram, você percebe que ele é muito bonito, ou que ele tem um papo muito legal, ou isso, aquilo, tudo assim, beirando o perfeito. E aí quando você vai conhecer essa pessoa, que seria já a realidade, o mundo sensível, você percebe que ou ele não beija bem, ou o papo não é tão legal, ou ele também nem é tão bonito assim. Então sempre vai ter essa luta, né, entre o perfeito só tá na sua mente e a realidade não é lá tão legal. Outro exemplo é o jogo Gartic. Eu não sei vocês, mas eu joguei muito Gartic no início da quarentena. E aí quando ele me colocava para desenhar alguma coisa, por exemplo, uma bola de futebol, na minha cabeça tava já um desenho muito lindo, muito perfeito e que, nossa, eu vou desenhar muito massa e todo mundo vai conseguir adivinhar de primeira. E aí, quando eu começava a desenhar, eu que não tenho dotes nenhum de desenho, ficava um negócio muito estranho e todo mundo chutava qualquer coisa, menos uma bola. Então, é muito isso, tipo, o perfeito só vai estar na minha mente e quando eu começo a desenhar, vai ficar uma coisa muito... É a realidade, de fato é a realidade, mas não é perfeita, é muito imperfeita, inclusive. Platão, ele trazia isso justamente, ele falava dessa questão das obras de arte. Ele colocava que as obras de arte, elas eram enganosas, justamente porque o perfeito só estava na sua mente. Quando você começava a desenhar, ela só era uma cópia da perfeição, não era de fato a perfeição. Agora que a gente já entendeu o que foi esse dualismo de Platão e que é a principal ideia dele, é importante a gente falar também do método dialético. Esse método ele era dividido em 3 partes, que é a tese, antítese e a síntese. A tese é justamente a nossa ideia principal. Por exemplo, hoje eu quero sair para beber com os meus amigos. E aí vem a antítese, que é justamente a gente discutir essa ideia principal. Então tem uma parte boa, que é justamente sair para conversar e que vai ser muito divertido. E tem a outra parte, que é justamente a gente tá num período de pandemia, então, e se eu passar Covid para eles, ou se eles me passarem e eu passar para os meus familiares. Então a gente sempre vai estar nessa discussão de vou ou não vou, vou ou não vou. E a síntese é justamente a conclusão, que é, no caso, não ir, né? Já que a gente tá num período de distanciamento. Outra tese muito importante de Platão foi justamente essa alegoria da caverna. Eu acho que vocês já ouviram falar. Mas se não ouviram, eu vou falar um pouco de como foi. Eram pessoas que estavam dentro de uma caverna e não tinham noção do que era a realidade, o mundo fora da caverna. A única coisa que eles sabiam era quando eles acendiam uma fogueira que viam as sombras passando por trás. Mas só isso, eles nunca se questionaram de por que existiam sombras atrás, nada disso. Quando uma pessoa saiu dessa caverna e foi e descobriu o mundo, ele falou, cara, existe um mundo. E aí voltou pra contar pra galera. Parte da galera ficou, caramba, eu quero conhecer esse mundo e coisa e tal. E teve outra parte que falou, cara, tu tá doido, não é pra ir sair não. E aí acabou que esse cara foi morto. Então, trazendo a nível de redação, que eu quero que vocês entendam, é justamente esse grau de alienação, né? Sempre tem uma parte da galera que tá tão alienada que nunca se questionou. Por que passavam sombras? Por quê? Nunca se questionavam, né? Esse grau de alienação. Já que agora entendemos as 3 principais ideias dele, que é justamente o dualismo, o método dialético e também essa questão da alegoria da caverna, bora falar de amor, porque as pessoas também amam. Para Platão, o que era esse amor platônico, né? A gente já ouviu falar muito. É amor platônico. Tá, mas o que é esse amor platônico? O que foi o amor para Platão? Ele dizia que existiam 2 tipos de amores.
Um deles seria o completo, o perfeito, o belo, que é justamente o do mundo das ideias, o que só é perfeito de fato na nossa cabeça, no nosso pensamento, e existia esse incompleto, né, que é mais a nossa realidade. E ele dizia que o amor, ele seria então a busca por esse equilíbrio. Então, já que entendemos o que foi o amor platônico, check, agora vamos para o que para ele era considerado o governo ideal. Ele dizia que nós, meros mortais, não teríamos capacidade nem deveríamos governar. Ele considerava o método sofocracia. O que seria esse governo sofocrático? É justamente um governo em que quem vai governar são justamente os filósofos, que para ele eram as pessoas mais capazes. Hashtag não julgo, né? Considerarmos o nosso presente, acho que seria melhor, inclusive. Sim. Eu espero que vocês tenham entendido todo o pensamento dele. Caso não tenham entendido, podem deixar aqui nos comentários ou tirar as dúvidas no nosso plantão de dúvidas, tá certo? Então é isso, tchau, tchau!